A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 2 e versículo de número 1, que diz assim: Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós sabemos que Salomão estava prestes a cumprir um grande chamado. Nós sabemos que Salomão estava prestes a cumprir um grande propósito. E aqui Davi estava deixando para ele uma instrução, dizendo para ele: seja corajoso. Seja corajoso, tenha coragem, seja homem, aleluia. Seja forte. Tenha certeza daquilo que você vai fazer, aleluia. Tenha palavra. Cuide daquilo que Deus assim designou para aquilo que você faça. Porque grande era a missão, irmãos, para que Salomão viesse a fazer. Grande era aquilo que Deus tinha designado para a vida dele. Ele precisava ser corajoso. Ele precisava ser homem. Ele precisava ter palavra. Ele precisava ter certeza do chamado dele. E existem pessoas aqui que Deus te trouxe aqui para te falar. Seja forte, seja valente, seja corajoso e tenha certeza do Deus que te chamou. Tenha certeza do teu chamado. Eu sei que vai haver obstáculos, eu sei que vai haver adversidades, eu sei que vai haver nãos, vai haver portas fechadas, vai haver lutas, mas o Senhor diz para você através da palavra dele: você precisa escolher ser corajoso, você precisa escolher se levantar. Você vai observar que antes de Davi morrer, Davi deixou bem claro para Salomão: você precisa de coragem, porque grande é a missão. E às vezes, aleluia, nós olhamos para as dificuldades e pensamos: será que nós vamos conseguir? Realmente, sozinho você não ia conseguir. Sozinha você não ia conseguir, você não ia vencer, humanamente falando. Mas você não anda só. Aquele que te guarda não dorme, não cochila, não tosqueneja, e ele garante, aleluia, arabastui. Através dessa palavra que ele vai na sua frente, aleluia. Salomão já tinha o aval de Deus. Salomão já tinha a assinatura dos céus. Agora ele só precisava fazer a parte dele: ser corajoso e ser homem, aleluia. Ser corajoso e ser um homem obediente às ordens de Deus e fazer aquilo que Deus ordenasse ele a fazer, porque tudo daria certo, porque havia de Deus uma assinatura, irmãos. Quando Deus carimba, quando Deus assina, tudo tem que dar certo. Até aquilo que era para dar errado, aleluia, começa a dar certo quando é de Deus e quando Deus manda. Só que nós precisamos fazer a nossa parte, ser corajoso, que não é fácil. Como eu falei, vai haver obstáculos, né? Como não lembrar da rainha Esté, quando ela estava ali passando por aquele momento de dificuldade? A Bíblia diz que Mardoqueu fala para ela o que estava acontecendo, que havia acontecido, né, uma sentença contra a vida do povo judeu e que ela precisava se levantar. Mas a Bíblia diz que ela se amedronta porque durante 30 dias ela não havia sido chamada para ter com o rei. E ela sabia que se ela se prontificasse a ir sem ser chamada, ela corria risco de morte. Então ela não queria ir ter com o rei. Aí sabe o que foi que Mardoqueu disse pra ela? Quem sabe não foi para este tempo você foi escolhida. Você foi chamada para este tempo. Quem sabe não foi para isso. Se você se calar, vai se levantar livramento, aleluia. Mas não pense que você e a sua casa não perecerá. Não pense você que você vai ficar aí e tudo vai ficar bem se você não escolher se levantar. Se você não escolher ser forte. Era com essas palavras aí mais ou menos que Mardoqueu estava falando para Esté. E a Bíblia diz que ela resolveu se levantar. Ela resolveu buscar força no Senhor, ser forte, jejuar, aleluia. E a Bíblia diz que quando ela resolve se levantar, Deus resolve quebrar a sentença que estava contra o povo judeu. Porque às vezes nós só precisamos de uma atitude para que Deus comece a agir. Declare comigo: eu vou ter atitude para o meu Deus começar a agir. Eu vou ter atitude para o meu Deus começar a agir. Às vezes pensamos que Deus é que tem que fazer algumas coisas, mas não é, somos nós. Tem coisas que somos nós que temos que nos posicionar, que não é Deus, irmãos. Deus não vai descer do céu e fazer coisas que é para mim fazer, que é para você fazer. Se ele lançou uma promessa, se ele disse que você vai entrar na faculdade, se ele disse que você vai se formar, você tem que fazer sua parte, você tem que estudar, você tem que se matricular na faculdade, você tem que se empenhar. Pois é, porque nada vai cair do céu para você, irmãos. O que cai do céu é chuva e bênção, aleluia. Mas só cai do céu para você uma bênção, uma vitória, só vem do Senhor, do alto, para as tuas mãos quando você faz a sua parte. Porque nós vamos observar que nós temos que fazer a nossa parte, porque pra gente colher, Deus manda chuva do céu. Mas para haver colheita tem que ter plantio, você entende? Porque não adianta nada chuva se não houver plantio. Se você não plantar o feijão, ele não vai nascer.
Se não plantar, né, o arroz ele não vai nascer. Se você não plantar o morango, se você não plantar a uva, não vai nascer, irmãos. Não vai ter colheita se não houver plantio. Então nós temos que plantar. Nós temos que fazer a nossa parte. Foi isso que a rainha Esther resolveu fazer. E foi isso que Salomão também fez. Fez a parte deles. Cada um fez a sua parte. Eles foram corajosos, porque assim, irmãos, a missão deles foram árdua, a gente sabe disso. Não foi uma missão pequena, não foi uma missão pouca, mas foi uma missão grande. Mas Deus só dá grandes missões a quem Ele sabe que pode suportar. A quem Ele sabe que é corajoso, a quem Ele sabe que tem a força dele, porque não é sobre a sua força, é sobre a força do Senhor na sua vida, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, em nome de Jesus, pare de te mostrares fraco no dia da angústia, porque se tu continuar se mostrando fraco no dia da tua angústia, a tua força vai ser pequenininha. Quando vier angústia, quando vier adversidade, respire fundo, clame por Jesus. E lembre-se, nada é eterno, essa fase ruim vai passar. Essa adversidade vai passar. Essa luta vai passar e você vai vencer. Então você vai observar que eles precisavam verdadeiramente estar na posição para que eles fossem vencedores naquelas adversidades, porque haveria adversidades. Como houve na vida da rainha Esther, houve também na vida de Salomão. Na vida de todos há adversidades, irmãos. Salomão também se sentiu incapacitado, ele se sentiu pequeno, mas Deus o capacitou. Porque não é sobre nós. Quando carregamos uma promessa, a gente tem que entender que não é sobre a gente, é sobre aquele que lançou a promessa na nossa vida. A diferença, irmãos. A diferença daquele que quer ir por sua própria vontade e a diferença daquele que é escolhido por Deus para ir. Daquele que é enviado pelos céus. E você é enviado, você é enviada pelos céus. Quando o Senhor também escolheu a Josué, o Senhor disse para ele, quando o Senhor levantou a Josué, na verdade, né? Quando o Senhor ergueu Josué com as palavras dele, o Senhor disse para ele, seja forte e corajoso. O Senhor ergueu Josué com aquelas palavras, mas Josué se colocou de pé depois que ouviu a voz do Senhor. Você está ouvindo a voz de Deus, se coloque de pé. A Bíblia diz que o Senhor disse para ele, seja forte e corajoso, porque você vai fazer esse povo herdar a terra. Você vai fazer esse povo entrar na terra que mana leite e mel, mas vai ser prostrado? Mas vai ser sentado? Mas vai ser aí lamentando e chorando porque Moisés morreu? Não, você precisa ser forte e corajoso. Você vai precisar se levantar, você vai precisar passar por cima de algumas dificuldades, de algumas lutas, da vontade de desistir. Às vezes vai dar vontade de desistir. Ou você pensa que grandes homens e mulheres de Deus não tiveram vontade de desistir? Claro que sim, irmãos. Eram seres humanos, aleluia, por mais que fossem homens e mulheres de Deus, tinham falhas como nós temos. Mas eles escolheram ser corajosos. Eles escolheram ser fortes, aleluia. Então escolha ser forte. Você pode estar fraco, mas o poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. É na sua fraqueza mesmo que Ele está se aperfeiçoando, que Ele está trabalhando para que você receba grandes vitórias. O Senhor tinha escolhido, aleluia, Salomão para uma grande missão. E Davi sabia disso. E Davi sabia que não seria fácil, mas que com o Senhor, Salomão conseguiria vencer. Davi nem se preocupava porque Davi sabia que Deus, aleluia, ia fazer com que Salomão fosse um homem apto para aquele cargo. Deus já tinha feito tudo, aleluia, e Davi tinha certeza disso, mas Salomão precisava fazer a parte dele, aceitar o que Deus tinha para ele. E às vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque a gente não aceita, irmãos, o que Deus tem pra nós. A gente fica, não, Senhor, escolhe outro como Moisés, né? Escolhe outro, Senhor. Sou pesado de língua, não sei falar direito, não. Envia quem o Senhor quiser enviar, mas menos a mim. Aí o Senhor se enfurece com Moisés, o Senhor fica irado, irmão. Sabe por quê o Senhor fica irado? Porque Moisés estava ali subestimando o poder do nosso Deus. E às vezes nós subestimamos o poder do nosso Deus. Às vezes nós colocamos tanto obstáculo como se Deus não tivesse poder para nos aperfeiçoar, como se Deus não tivesse poder para nos capacitar. Se Ele está falando é porque Ele vai te capacitar, não é sobre você. A partir do momento que você entender que não é sobre você, que não é sobre a força do seu braço, mas é sobre o poder do Deus que prometeu para você, mas é sobre o poder do Deus que falou, você vai ver como você vai ver as coisas fluindo mais leve e você vai ficar mais em paz. Às vezes nós perdemos a paz porque pensamos que as coisas é como a gente quer ou com a força do nosso braço. Aí Deus faz uma promessa e nós nos inquietamos. E o Senhor está dizendo, não se inquiete, porque quem fez a promessa fui eu. E eu me responsabilizo, eu me encarrego de cumprir a promessa. Então fique em paz. Fique em paz, somente observe, somente aguarde. Somente veja o que o Senhor vai fazer, faça a sua parte. Qual é a sua parte? Se Deus falou que você vai ser um pregador, sua parte é estudar, é orar, é consagrar a sua vida, é entregar tudo na mão do Senhor e confiar, porque Ele vai fazer.
Se Deus falou que você, aleluia, vai ser uma cantora, Ele vai fazer a parte dele, faça somente a sua, somente saia, somente se consagre. Se você vai louvar para o Senhor, você vai cantar, vai ser uma cantora aí de Deus, Deus vai preparar tudo, uma gravadora, mas tudo no tempo dele, você entende? Se Deus diz que você vai ser um engenheiro, somente faça a sua parte, faça a sua inscrição na faculdade, se matricule, estude. Se Deus diz que você vai ser uma médica, que você vai passar, você pode não ter condições de pagar uma mensalidade, mas Deus vai providenciar para você uma bolsa ou até mesmo uma faculdade gratuita. Porque quando Ele fala, irmãos, Ele revela sobre a palavra dele para cumprir. Às vezes, nós não vivemos aquilo que Deus fala pra gente, porque às vezes a gente fica subestimando o poder do nosso Deus. A gente fica falando, Senhor, mas por quê? E mostrando as fraquezas, e Deus está dizendo, não. Não é para você estar mostrando fraquezas, eu te chamei, aleluia. Eu te separei, eu te escolhi para algo grande. Eu te escolhi para este tempo. E não adianta você mostrar suas fragilidades, porque eu conheço todas elas, diz o Senhor, mas eu te escolhi. Não abro mão de você. O que eu acho lindo na história de Moisés é que Deus não abre mão de Moisés. Mesmo sabendo que Arão, irmão de Moisés, era um homem eloquente. Era um homem que falava bem, mas Deus vai deixar bem claro, a minha escolha é você, Moisés. Eu não abro mão de você, porque você não sabe falar bem. Eu não abro mão de você, aleluia, porque você é pesado de língua. Eu não abro mão de você porque o seu jeito de falar não é tão bom quanto o do seu irmão Arão. Você não tem tanta eloquência. Eu não abro mão de você. O Senhor está dizendo para você, eu não abro mão de ti, minha filha. Eu não abro mão de ti, meu filho, eu te escolhi para este tempo. Mas você vai precisar ser corajoso, irmãos. Deus não vai nos dar uma missão que a gente possa fazer. Às vezes Ele vai nos dar uma missão impossível. Todas as vezes vai ser assim. Ele vai te falar coisas impossíveis porque você vai entender que, humanamente falando, não foi a força do seu braço que fez nada, mas foi Ele. Porque não era Salomão que iria fazer com a força do braço dele sozinho, mas era a sabedoria que Deus entregaria para ele, era a presença de Deus que estaria naquele lugar, que traria, aleluia, para ele o êxito, que traria para ele a vitória. Então nós vamos observar que não é a força do nosso braço, não foi a força do braço de Josué que fez o povo entrar na terra que mana leite e mel, não foi a força da rainha Esté que fez a beleza, não, que fez com que ela livrasse o povo judeu daquela sentença de morte, mas foi a presença de Deus na vida deles. E é isso que você tem que entender. É a presença de Deus na sua vida. É Deus quem faz você vencer. Declare comigo, a presença de Deus está na minha vida e eu vou vencer. A presença de Deus está na minha vida e eu vou vencer. Nós temos que entender, irmãos, que onde a presença de Deus está, nós conseguimos vencer, nós conseguimos romper, nós conseguimos ir, nós conseguimos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, porque não é sobre nós, é sobre Ele. Aleluia. É sobre a presença dEle, porque é tudo por Ele, para Ele. Ele é maravilhoso, Ele é grande, Ele é poderoso e Ele faz o sobrenatural acontecer. Ele pega gente que ninguém dá nada, porque Ele usa as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir. E é por isso que Ele escolheu você. E é por isso que agora você olha para a sua situação e diz, Senhor, mas eu não sou apto. Quantas vezes eu já olhei e disse isso? Senhor, mas eu não consigo. Irmãos, isso é normal. Ninguém é melhor que ninguém. Não existe melhor pregadora, não existe melhor cantor, não existe melhor evangelista, não existe melhor pastor. Todos nós somos servos inúteis, irmãos. Todos nós, aleluia, estamos aqui por graça. Isso é favor imerecido, isso é dom de Deus, aleluia. É Deus que enche para que a gente fale, porque se Deus não encher, a gente não tem nada. Se do céu não nos for dado, aleluia. É Deus quem dá a sabedoria, é Deus quem dá a inteligência. E eu creio que o Deus que deu sabedoria para Salomão executar tudo aquilo que ele mandou, é o Deus que dá sabedoria também para você, para que você possa executar aquilo que o Senhor chamou você para executar, para que você possa fazer aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Faça aquilo que Deus te direcionar, faça tudo que vier às tuas mãos para você fazer segundo a ordem e a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e Ele continua contando com você. Ele continua dizendo, ei, eu escolho você, eu não vou excluir você porque você é pesado de língua, Moisés, eu não vou excluir você porque você não fala direito, eu não vou excluir você, Jeremias, porque você não passa de uma criança e não sabe falar, mas eu te escolhi, eu te chamei para este tempo, para este propósito, diz o Senhor. Creia nesta palavra.
Creia que Deus está te direcionando, creia que Deus está te alegrando, creia que Deus está te visitando através dessa palavra e dizendo: eu conto contigo, declare comigo, o meu Deus conta comigo e hoje Ele está me dando sabedoria para executar o que Ele me chamou para fazer. O meu Deus conta comigo e hoje Ele está me dando sabedoria para executar aquilo que Ele me chamou para fazer. O que Deus te chamou para fazer, não se preocupe, Ele se responsabiliza. Ele vai executar na sua vida coisas grandes e firmes, fará o Senhor na sua história. Se você crê nessa palavra, declare amém, seja forte, seja valente, seja corajoso, se levante, pois coisas grandes o Senhor fará através da sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê, declare amém.